E aí, pessoal? Olha nós aqui outra vez. Vamos continuar, então, a nossa sequência de vídeos para uma boa produção de texto. Nós já falamos aqui em vídeos anteriores sobre a temática, a originalidade. Passamos sobre a impessoalidade, depois a assertividade, depois a pertinência, depois posicionamento, depois a objetividade. Então, o nosso vídeo agora vai tratar da continuidade. Não sei se vocês se recordam, no vídeo anterior, nós falamos sobre a objetividade e nesse vídeo agora sobre a continuidade, que são coisas que são avaliadas juntas. Então, o princípio da objetividade tem a ver com coerência e o princípio da continuidade tem a ver com a coesão. Coesão, essa é a palavra, tá? Que é uma coisa também bastante simples, tá? Simples na teoria, né? Mas na prática ela é uma coisa que precisa ficar atento. Porque o princípio da coesão, a simplicidade dele se estabelece no fato de que o texto tem que ter um começo, um desenvolvimento e um fim. Até aqui tudo bem, né? Até aqui você está falando, mas Célia, olha, o que você está me falando de novo? Né? Na verdade, também a ideia aqui não é trazer coisas novas, também novas reflexões a respeito do assunto. Mas assim, não há novidade nenhuma em relação a isso. Tem que ter um começo, um desenvolvimento e tem que ter um fim. Uma conclusão, certo? Agora, o que vai estabelecer uma boa coesão textual é como que você está distribuindo essas ideias ao longo do texto, tá? Um texto com boa coesão, um texto coeso, ele tem ali marcado, né, o primeiro parágrafo, geralmente a nossa tese, o desenvolvimento serão os 3 próximos parágrafos. Lembra que nós falamos lá atrás sobre 3 argumentos, primeiro parágrafo a tese, segundo parágrafo, primeiro argumento, segundo argumento, terceiro argumento e o último parágrafo a conclusão. Mas você precisa tomar cuidado na hora de escrever, porque as ideias elas têm que ter continuidade, mas elas não podem ficar separadas do contexto, entendeu? É aí que estabelece a coesão. As ideias elas têm que estar ligadas umas às outras. E como que eu vou ligar uma ideia à outra? Você tem que, os parágrafos, né? Você tem que ter ali palavras que vão direcionando o pensamento. Então, um parágrafo, esse primeiro parágrafo, ele deve começar com alguma informação que ligue essa ideia ao parágrafo anterior. Certo? Mesmo que você está defendendo dentro do seu texto argumentos assim, não tão semelhantes, às vezes até argumentos bastante diferentes entre si, mas não pode você ter uma sequência totalmente separada, porque fala assim, mas o que aconteceu aqui? Ele estava falando de uma coisa e de repente aqui essa ideia ficou deslocada. Esse deslocamento da ideia, essa ideia que está fora do contexto ou fora da continuidade, é que vai estabelecer a falta de coesão. Tá? Então, para que o texto seja um texto bem escrito, bem feito, bem bacana, os parágrafos eles têm que ter um elo entre si, eles têm que estar ligados entre si. Certo? Então, quando você for escrever, lembra do que você escreveu anteriormente e quando você for começar um novo parágrafo, você tem que colocar ali alguma palavrinha lá. Eu não poderia te falar agora a palavrinha porque assim, teria muitas palavras, né? Mas, por exemplo, você estava falando sobre, vamos voltar na questão da prevenção que nós começamos lá no primeiro vídeo. Você terminou um parágrafo, né, falando que as pessoas, os adolescentes, eles não
se previnem, eles estão colocando a vida em risco por conta de alguns impulsos momentâneos, né? Terminou o primeiro parágrafo, você vai falar sobre as doenças transmitidas através do sexo. Então, por exemplo, eu vou começar, essa falta de valorização da vida e tal, pode trazer consequências maiores, que são as doenças sexualmente. Então, veja, nós falamos no parágrafo anterior sobre a desvalorização da vida por conta do impulso, e essa falta de desvalorização, estamos de uma certa forma retomando ligeiramente, ou por uma frase, ou por uma palavra mesmo, ou por alguma ideia, que faça com que o parágrafo anterior ele seja costurado no novo parágrafo que eu vou começar a escrever. Então, presta bastante atenção na questão da continuidade. A ideia, ela tem que estar ligada uma na outra, porque o tema é um só, certo? O tema, ele é um só, é aquilo que vai fazer com que o seu texto seja moldado. O molde do seu texto vai ser o tema, certo? O tema é o mesmo. Então, um parágrafo tem que estar relacionado sempre com o outro. E o parágrafo final, você termina, né, o último parágrafo, como é uma conclusão, você começa sempre com uma palavra conclusiva, tá? Então, finalmente, né, para finalizar, sei lá, aí vai depender do que você está escrevendo, beleza? Então, coerência é objetividade e coesão é continuidade. Começo, meio, desenvolvimento, conclusão. Todos eles interligados um com o outro para poder não ficar uma coisa deslocada da outra. Beleza? Continuidade. Não se esqueça disso. Vai treinando, não perca a oportunidade. Se você gostou, deixa um joinha. Se você não gostou, deixa um recadinho aqui para o CLL. Claro, se você gostou, pode deixar um recadinho. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, tá? Obrigado e até o próximo vídeo.